Olá, Vitor, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais uma. Olá, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou secretária da ABD, Associação Brasileira de Dosimetristas, e a gente vai gravar uma aula que o Vitor vai dar uma aula para a gente sobre planejamento de SBRT, usando o Mônaco, né, Vitor? Você quer se Isso apresentar, aí. falar um pouquinho sobre você? Pode sim. Obrigado pelo convite, Bruna. Seu nome pela BD, né? E eu vou falar um pouco sobre como a gente faz, né? Um planejamento de SBRT. Meu nome é Vitor Ribeiro, sou dosimetrista aqui no Hospital do Câncer de Uberlândia. Trabalho lá já vai fazer 12 anos e quero mostrar um pouco para vocês como é a nossa experiência lá nesse tipo de planejamento. Ok. Vamos dar sequência na aula, então. Aí Isso depois aí, a gente vamos lá. conversa mais um pouco. Ok, vamos lá. Vamos lá então, vou falar um pouco sobre planejamento de SBRT. Essa apresentação não possui conflito de interesse, que as marcas que eu vou mostrar são as utilizadas, né, no meu trabalho. Bom, essa aqui é a interface do programa que a gente utiliza para fazer os planejamentos de SBRT. Então, eu vou explicar um pouco passo a passo de como a gente realiza esse planejamento, tá? E mostrar um pouco de como a gente consegue aí gerar essas otimizações, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega o paciente, né, já delineado, já pronto para poder fazer o planejamento, é abrir essa janela do Setup Reference Point, né? O que seria esse Setup Reference Point? Aqui a gente faz a definição do nosso TP0, tá? Então, o nosso Setup Reference Point nada mais é do que a coordenada do nosso TP0, certo? O Setup Reference Point é onde vai ser o nosso isocentro, então a gente tem o Scan Reference Point, tá? Que é o nosso TP0, o Setup Reference Point, onde vai ser o nosso isocentro, e aqui a gente gera um shift, né? Ou seja, um deslocamento para ser feito, ou seja, da marca do dia que o paciente fez a tomografia para um dia do tratamento, a gente vai ter esse setup aqui. O que a gente preza, às vezes a gente pode desmarcar aqui, ó, destravar e arredondar os valores, se tiver valores quebrados, né, 4,52, por exemplo, né, submilimétricos, a gente pode destravar essa coordenada aqui e fazer arredondar essa coordenada, esse shift, né, para facilitar aí na hora de fazer o deslocamento lá no aparelho, ok? Bom, feito isso, né, eu vou mostrar aqui para vocês, observem que quando a gente está na aba de planejamento, a gente tem várias subabas aqui, então eu vou mostrar um pouco de cada uma dessas subabas, tá? Primeira que a gente passa aqui é a estrutura, e aí a gente tem alguns detalhes aqui que a gente faz, tá? O primeiro detalhe é adicionar a mesa, né? A mesa ela vem dividida em duas partes, uma é a carbon fiber, que é a parte de carbono da mesa, que é essa parte externa, tá? Que a gente consegue ver nesse corte aqui, e a outra é a foam care, que é a parte interna da mesa. Para essas duas estruturas, obrigatoriamente a gente tem que usar essa ferramenta, que é o Force ED, tá? O que é isso? Eu estou forçando, tá, a densidade eletrônica dessa estrutura, tá, ok? Então a gente tem aqui valores já pré-setados pelos fabricantes, tá, de 1,02 para a parte de carbono e 0,02 para a parte interna, ou seja, é como se fosse uma casca rígida e ar por dentro, né? Ou seja, próximo de 1 e próximo de 0. Se você não fizer isso, você não vai conseguir que o sistema entenda aí esta esta estrutura aí na hora de fazer os cálculos de dose. Tá? Outro detalhe importante para a gente observar aqui é quanto ao tipo de estrutura. E o nosso corpo, tá? O corpo do paciente aqui, ele tem que estar desenhado sempre como externo, tá? Se ele não estiver como externo, o sistema também não consegue fazer o cálculo da dose, ele não entende aonde é que vai começar a depositar a dose, tá? Então é um outro detalhe importante. O restante não precisa vir como alvo, nenhuma definição nesse sentido, basta que seja interno e você tenha o corpo como externo, né? Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui também é visualizar tanto em 2D quanto em 3D, né? Então aqui a gente consegue fazer
que deixar aparecer um pouco a mais, um pouco a menos, tá? Nessa tela aqui de estruturas, né, principalmente na parte aqui de contorno, a gente consegue ver cores de estruturas, né, se ela vai ficar visível ou não, o volume, se ela é interna ou externa, ou se ela é, no caso, couch, né, se ela é mesa. A gente consegue alterar a estrutura eletrônica, né, a densidade eletrônica. No caso, o force ED ele vai fazer com que todos os voxels dessa estrutura tornem esse valor. No caso aqui do fio ED, ele faz como se fosse um preenchimento, né? Vamos supor que a gente tenha um reto cheio de ar, tá? Então a gente pode usar um fio ED para falar o que não for, o que for abaixo de 0,8 passe a ser 0,8. Não quer dizer que o que é a mais que isso vai se tornar 0,8, né? Mas é só assim, até um determinado limite ele preenche e aí acima desse valor que você colocou, ele consegue manter, tá? A próxima abinha que a gente utiliza aqui é a da prescrição, né? Então aqui a gente tem aqui A, que seria a fase A, né? Que no caso esse programa ele não chama de fase 1, fase 2, ele chama de fase A, tá? Então aqui é a fase A. Aqui a gente fala o que que é, no caso a gente pode escrever aqui próstata, reto, colo, enfim, pulmão, o que seja o sítio que a gente está tratando. Aqui a gente é como se a gente fosse determinar o ponto de cálculo, tá? Então essa abinha aqui, ó, Setup Reference Point, é porque eu estou dizendo que eu quero que a dose seja avaliada, tá? Nesse ponto, ou seja, é como se fosse o meu ponto de cálculo, tá? Aqui vem a coordenada que eu defini como Setup Reference Point, no primeiro slide eu mostrei, e aqui vem a dose, no caso aqui a gente fez 3.000 em 5 frações de 600, então você só consegue alterar a dose total e o número de frações e automaticamente ele vai te dar a dose por fração. E aqui a gente já começa a observar um campo aqui, né, que seria o campo 1, a descrição do campo. Aqui a gente é o ID do campo, né? E aqui é o peso, né? Ele, como é um campo só, ele tem 100% do peso. E a unidade monitora. Isso aqui a gente só consegue ver essa parte inferior aqui do campo quando já está calculado, que é o caso aqui. A gente observa que já tem dose aqui no alvo, tá? A próxima parte, né, que a gente consegue, a próxima abinha que a gente consegue observar é a parte bins, né, que é onde a gente seleciona campos, tá? E essa parte do bin, ela vai selecionar para a gente mais 4 subabas, vamos chamar assim, tá? Então nessa primeira aba, que é a aba geral, a gente vai colocar é o campo 1, a descrição do campo, o ID do campo, né? Lembrando que o sistema de gerenciamento que está vinculado com esse programa só aceita até 5 caracteres aqui no field, então a gente tenta manter aqui até 5 caracteres. Se ele está visível ou não, né? No caso a gente observa aqui que o arco está visível, tá? Se ele vai ser VMAT, MRT, enfim, no caso aqui VMAT, qual que é o aparelho que vai ser utilizado, qual que é a modalidade, se vai ser fótons, elétrons, enfim, o algoritmo que nós vamos utilizar, a energia que nós vamos utilizar. Aqui tem a unidade monitora, de novo, só consegue observar, né, se tiver calculado. Esse SSD aqui, no caso, ele é um SSD médio, tá? Que é feito para a gente observar que como é um arco, o SSD ele é dinâmico, né? A depender da posição do gantry, você tem uma distância de SSD. Então, é um SSD médio. Aqui tem um local, né, que é onde está localizado esse campo, no caso Setup Reference Point aqui, e aqui a coordenada. Se eu quisesse adicionar aqui mais um campo, né, bastava clicar aqui, ó, clique para um new bin, e ele já aparecia um novo campo, e eu poderia colocar aí as configurações nesse campo, tá? A segunda aba que a gente tem é a parte geométrica desse campo, tá? Então, o que que ele vai dizer aqui, né? Primeiro, se é o sentido, né? Aqui ele continua com a definição, tá? Se é o campo 1 e a descrição desse campo. Não tem mais o ID, mas ainda tem a descrição. Aqui a gente tem o SSD também. Bom, aqui a gente vai definir a direção, se a gente quer sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Aqui a gente vai definir da onde vai startar, né, o entry, ou seja, aqui no caso a gente colocou um arco full, então ele startou no ângulo 180 e foi um arco de 360, né, ele girou
todo o arco, tá? Esse incremento aqui, ó, é um incremento de 30 graus. O que que esse incremento faz? Ele fala de acordo com que angulação que as lâminas vão se movimentar. Como assim? Como o Gantz tratou no 180 em sentido horário, então ele vai 180, 30 graus seria 210. Então, dos 180 até os 210, as lâminas vão movimentar, por exemplo, da direita para a esquerda, dos 210 para 240, da esquerda para a direita, dos 240 para 270, da direita para a esquerda de novo. Então, esse incremento é a quantidade de ângulos, né, de ângulo que você quer que essa lâmina movimente. Lembrando que você pode diminuir isso, né? Você pode colocar um incremento de 20 graus e a cada 20 graus as lâminas vão movimentar numa direção. Só que você adiciona aí velocidade às lâmpadas e também adiciona em precisão aí na hora de você fazer o cálculo, tá? A otimização fica mais complicada, porque na otimização real você vai ter mais dificuldades para executar isso, né? Você adiciona aí velocidade às lâminas, tá? Aqui o colimador que ficou zerado, a mesa também ficou zerada, a gente observa que é um volume bem redondinho, então não precisou angular colimador, né, e mesa para isso. Aqui no caso a gente tem tá travado aqui, se tivesse mais campos, aqui estando travado a gente quer dizer que a gente quer utilizar os mesmos parâmetros, ou você pode destravar e utilizar parâmetros diferentes. Essa margem aqui, se a gente for imaginar um campo estático de MRT, a gente define margens que as lâminas podem exceder aí o volume. Por exemplo, um 3D também, né? A gente vai lá e conforma o volume com uma margem de 0,7, uma margem de 1. Essa margem aqui é exatamente isso. Quando o aparelho estiver girando e modulando, né? Qual que é a margem que você aceita aí das lâminas em relação ao seu alvo, tá? E aqui a gente tem o tamanho de campo. E aí vem uma pergunta interessante, aqui está 20 20, 2 por 2. Aí vem a pergunta, não, mas o seu campo está aberto 20 20, né? É porque o colimador que o aparelho Versa, né, que foi utilizado nesse planejamento utiliza, ele não tem o jaw no X. O X ele é colimado só com as lâminas. Então você tem o jaw aqui fechando no Y 2 por 2, né? Então você tem um campo com altura de 4 centímetros, mas no X você não tem o jaw, então ele vai fechar só com lâminas. Então, para a gente aparece que 20 20 não quer dizer que o campo está aberto. Aí está sendo fechado com lâminas, tá? Uma outra forma, tá, de colocar novos campos, além de clicar aqui para adicionar um novo campo, seria você vir aqui no sequência parâmetros e aumentar esse número de arcos. Então, se eu quisesse que um arco ele fosse e voltasse, mas fosse um campo só, como se eu tivesse adicionando um subcampo nesse arco, eu poderia vir aqui e colocar dois arcos, por exemplo, né? O máximo de arcos, dois. Então o campo ia e voltava. Se eu quisesse colocar três, ele ia, voltava e ia novamente. Tá? Então é uma forma de poder acrescentar um novo arco aí nesse planejamento. Tá? Nessa parte aqui do tratamento AIDS eu vou colocar alguns parâmetros como bolos, né? Se eu estiver utilizando bolos, aqui no caso, como a gente utilizou a mesa, né? Para contar que a gente queria que fosse avaliado a dose que a mesa recebeu, a gente precisa marcar esse campinho aqui, porque senão ele não considera a mesa, tá? Porque ela está fora do corpo. E aí, como eu mostrei para vocês nas estruturas, ele só consegue enxergar, depositar a dose dentro do corpo, né? Então, como o coach count está fora do corpo, você precisa marcar ele aqui para poder calcular a dose nessa estrutura. No caso do BOS é a mesma coisa. O BOS está fora do corpo, né? Então, para você poder colocar, no caso, o sistema para poder otimizar, né? E calcular a dose nessa estrutura, você tem que ticar isso aqui. Se fosse um 3D, por exemplo, nesse sistema, aqui que a gente escolher, por exemplo, filtro, esse tipo de coisa, de acessórios também, tá? E por último, né, a gente tem aqui o setup bins, que é o quê? Que são nossos campos de localização, né? Por que que eles ficam separados? Porque eles não contam dose, tá? E apesar, ele vem com todas as informações, então KVAP, KVLE, CBCT,
Aqui eles são estáticos, né? O aparelho mesmo, com fótons. Aqui a energia vem como 6 MeV, porque por definição aqui no sistema eu não consigo setar para CKV. Mas quando a gente manda para o sistema de gerenciamento, a gente consegue. E aqui eu tenho tamanho 5x5, seria um campo 10x10, né? Para gerar aí os meus portais KV, apesar de não ter campo. Mas a gente deixa presetado aqui esse 10x10. E aqui também a gente marca a posição, né, do nosso isocentro, né, o Setup Reference Point, tá? Bom, a parte de otimização propriamente dita, né, seria nessa abinha em MET Constraints, e aqui a gente não é só dose máxima, dose mínima e dose média, tá? Aqui a gente tem, se eu não estou enganado, 8 centros de custo. E o que isso quer dizer? Cada um vai trabalhar na nossa curva de isodose de uma forma diferente. Eu vou tentar mostrar um pouco aqui como a gente faz. Vou explicar só os que a gente utilizou nesse caso. Não vale falar de todas, mas são 8 funções de custos aí para poder ir otimizando e colocando e tirando dose aí, dependendo da necessidade, tá? Então aqui a gente usa nos alvos o target penalty, tá? Então tanto no GTV como no PTV, isso aqui seria a dose mínima, tá? Então geralmente para o GTV a gente costuma pedir 100% da dose em 100% do volume. Então como a dose é 3.000, ó, eu tenho aqui que eu coloquei 3.000, eu quero 3.100% do volume, tá? No PTV a gente costuma pedir um pouco menos, né? Então a gente coloca 100% da dose, mas não em 100% do volume. Tipo 97 ou 98% do volume, tá? Essa função aqui de quadrant overdose, ela funciona como se fosse uma ferramenta para deixar a dose máxima homogênea, tá? Então a gente coloca aqui, no caso, colocou 3.100, né, que é um pouco menos aí do que 5%, e tanto no GTV quanto no PTV, tá? E aí aqui a gente tem uma outra função, tá? Que é o peso que você quer colocar nisso aqui. Como isso aqui funciona? É uma margem que você pode ir para mais ou para menos em centigrade. Então, quando eu coloco, por exemplo, 3.100 aqui no quadrant overdose, né? E um 8 aqui no isoconstraint, eu estou falando, você pode ir de 3.092 até 3.108. Eu não estou pontuando, não quero 3 de 100. Eu estou uma margem de erro aí de 8 centigraus para o sistema poder trabalhar, tá? Diferente do target penalty aqui, que é pontual, tá? E no corpo aqui, a gente também usa quadrant overdose, e aí aqui a gente observa que vai caindo, né? Então a gente coloca aqui 3.000, depois 2.600, 2.200, 1.800 e 1.500. E aí o que isso quer dizer, né? Você fala, por que colocar esses valores diferentes para a mesma função? Né? Mas eu estou colocando para a mesma função em distâncias diferentes, em margens diferentes. Eu vou mostrar um pouco como é que essas funções de custo funcionam, tá? Então, eu dei um zoom aqui no corte axial, tá? Marquei aqui a primeira função, que é o Target Penalty, e eu pedi aqui, ó, 3.000, tá? Em 100% do volume, tá? E aí tem uma função aqui legal, que é a seguinte. A gente observa os voxels aqui dessa tomografia, que tem voxel que, por exemplo, que é um pouco PTV e um pouco GTV. Ele está dividido, certo? Então, o que a gente faz é marcar essa função aqui, ó, Surface Margin e Optimize todos os voxels do volume. O que isso quer dizer? Todo voxel da imagem que tiver, mesmo que parcialmente marcado no meu GTV, eu quero que você utilize esse constraint aqui, ou seja, ele vai otimizar em todos os voxels que tenha GTV, mesmo que parcialmente, tá? O segundo aqui, tá? Que é o quadrant overdose. Então a gente colocou 3.100 de dose máxima com, né, um RMS aqui de 8 centigraus, ou seja, uma margem de erro de 8 centigraus, para mais ou para menos, tá? Passando aqui para o nosso PTV, mesma coisa, tá? Então a gente usou um target penalty de 3.000, só que aqui em vez de pedir 100% da dose em 100% do volume, a gente pede 100% da dose em 98% do volume. Por quê? Porque aqui eu tenho voxels que são PTV e corpo,
tá? Então a gente vai pedir para tirar a dose do corpo. Se a gente pedir 100% em 100% do volume, o sistema vai ficar em contradição. Você quer que eu dou dose ou você quer que eu proteja o corpo, tá? Então aqui a gente coloca aqui um pouco menos do volume justamente para minimizar aí esse impacto nesses voxels que tem PTV e corpo no mesmo voxel, tá? O Quadrant Overdose da mesma forma, 3100 aqui eu coloco um RMS um pouco menor, tá? Ou seja, uma margem de erro um pouco menor, por quê? Porque aqui eu vou querer que comece a cair dose, tá? Então, eu não vou colocar uma margem muito grande, porque a partir daí eu quero que comece a decair dose, tá? Bom, aqui eu também coloco, tá? Não é regra, mas eu também coloco um maximum dose. O que é que isso quer dizer? Eu estou sendo pontual aqui. Nesse caso, nesse PTV, o ponto quente estava ficando alto. Então eu precisei colocar um maximum dose. O que é que isso quer dizer? Nenhum voxel desse volume vai ter mais que 3100 centigraus, tá? Detalhe, isso aqui atrapalha muito o plano, tá? Não é o ideal se colocar. Tanto é que a gente observa aqui, ó, tem uma aba aqui, ó, de impacto relativo, que o impacto relativo de 3,100 no máximo 12 foi muito maior do que o impacto relativo, tá? Do 3000 aqui no Quadrant Overdose, tá? Então essa função ela impacta bem mais aí no plano que o Quadrant Overdose, tá? Bom, passando depois para o corpo. E aí vem a questão, né? Por que que eu diminuí a dose, tá? Na mesma função. O que que eu coloquei? 3000, tá? Com a margem de zero. O que que eu quero dizer? Nesses voxels, tá? Que tem corpo IPTV, eu estou pedindo 100% da dose. Ou seja, nessa bordinha aqui do corpo, né? Em contato com o PTV, eu ainda aceito 100% da dose. No próximo constraint, tá? Que eu já estou colocando 400 centigraus a menos, eu já estou colocando uma margem aqui de 0,2 centímetros, ou seja, do PTV até 2 milímetros aqui do corpo, eu vou aceitar só 2.600. E aí eu vou criando aqui anéis, tá? Anéis virtuais, até chegar, por exemplo, nesse último constraint aqui, que é 1.500 centigraus, ou seja, 50% da dose em 8 milímetros, ou seja, 0,8 centímetros, tá? Então, ou seja, a minha curva de 50%, ela vai ficar próxima aqui desta área clara aqui, ou seja, dessa área que o meu centro de custo não está funcionando, tá ok? Bom, então eu minimizei aqui, né? Tirei o zoom do plano axial. Então a gente observa que isso é feito nos 3 planos. Então, de fato, são criados anéis virtuais em relação a esses voxels que circundam, né, o GTV, o PTV. E eu acho isso bem bacana, né? Desse sistema. E o porquê que eu acho isso bacana? Porque às vezes a gente está planejando e você vê uma rajada de dose, vamos dizer assim, né? Às vezes com a dose sobrando aqui e você não sabe qual que é a função que está sendo atuada ali. E aqui a gente consegue ver, né? Isso faz a gente ser mais preciso na hora de alterar algum desses valores. Então eu faço a avaliação da dose, tá? Não, aqui essa dose mais distante, quem vai estar atuando vai ser esse último Quadrant Overdose do corpo. Então vou forçar nele. Não, esse aqui, quem vai estar atuando é do GTV. Então eu altero, né, os meus parâmetros mais pontualmente. Então eu consigo observar qual que é a função de custo que está atuando diretamente naquele lugar que eu quero dar mais dose ou tirar mais dose, tá? Então eu coloquei aqui o DVH do paciente, a gente observa que a gente tem um bom controle na dose, né? A gente tem uma curva aqui de cobertura bem linear, que isso é muito bom, tá? Ao mesmo tempo a gente tem curvas de órgãos e risco aqui bem baixas, tá? Isso é muito bom também. E como a gente avalia, né? Aqui a gente tem funções onde a gente quer o DVH Statistics, onde a gente pode digitar os valores e ele devolve para a gente. Então, eu vou avaliar aqui baseado no que eu pedi lá, né,
nos constraints na hora de avaliar aqui, né, no MRT Constraints. Então, o que é que eu pedi, né? Eu pedi 100% da dose em 100% do volume. Então, quando eu digito 100% do volume aqui, ele me fala quanto chegou de dose. E a gente observa que foi um pouco mais de 100%, né? Ele deu aí mais ou menos 101% da dose em 100% do volume. Então, ele cumpriu, né? Aquele primeiro constraint lá que eu pedi. Aqui também a gente pode colocar o 98, né? Eu pedi 100% da dose em 98% do volume. Então, quando eu preencho aqui 98%, ele me devolve aí 2.700 e 2.975. Então, esse seria 1% aí a menos. Então, seria aí 99,9% aí da dose em 98% do volume, certo? E aqui a gente também tem os constraints. A gente pode digitar tanto a dose e ele te fala quantos por cento do volume recebeu, ou você digita aqui o volume e ele te fala quantos por cento da dose. Esse caso aqui, a gente utilizou aquele estudo Comet 10, né, que são até, se eu não estou enganado, até 8 lesões, tá, de oligometástase, tá, então, os nossos constraints aqui eram esses, então eu coloquei aqui para a gente observar, né, a bexiga, né, que é o primeiro aqui, 18,1, volume 18,1, né, menor que 40%. Então eu venho aqui, coloco a dose aqui, né, 18,1 grays, ele me devolveu aqui 1% do volume, sendo que eu podia atingir até 40% do volume. Então a gente observa aí que passou bem tranquilo, apesar do não ser difícil fazer isso, né, porque o alvo aí ele era na drenagem, então eu não tinha aqui dificuldades, porque era distante, né, o alvo estava distante dos órgãos de risco, mas enfim. O reto aqui, então, a dose, né, é de 18,1 gray, menor que 50%. Se a gente observar aqui reto, deixa eu achar aqui. Então tá aqui, ó, sigmoide, 18,1, 0% do volume recebeu essa dose, né. Os fêmurs aqui, né, V14,5 menor que 5%, então 14,5 aqui nos fêmurs, ó, 0%. Então é por aqui que a gente faz a avaliação, né? Tanto a gente digita o volume, ele devolve um valor de dose, né? Quanto a gente digita a dose e ele devolve aí um percentual de volume, certo? Isso aqui também é só finalmente, então, de novo, a gente consegue observar aqui, né? As unidades monitores que vão ser dadas nesse arco, a dose máxima que deu 3.074, lembrando que lá eu pedi 3.100, né, de dose máxima no plano, então ele cumpriu bem bacana aí, mas de novo, né, a gente não teve grandes dificuldades nesse plano, porque os órgãos de risco não impactaram pela distância do alvo a eles, né, a bexiga está próximo, mas tem um volume grande, o volume era pequeno, um volume arredondado, né, assim, oval, mas um volume de fácil cobertura, então a gente não teve grandes dificuldades aí para avaliar esse plano, certo? Essas são as referências, tá? Que nós utilizamos aí, tanto o PCB aqui para constraints, quanto o Comet 10, tá? Que fala aqui, inclusive, ó, de 4 a 10, né? Lesões aí para estereotaxia ablativa, tá? E aqui que eu gosto de citar sempre, que é o efeito das espessuras aí de cortes e volumes nos órgãos de risco. Então, com isso a gente consegue observar o quão é importante o delineamento, né? Quando a gente começa a observar que dentro de um voxel você pode ter mais de um volume, né? Você pode ter PTV e GTV ou PTV e corpo dentro de um mesmo volume, ok? Então, estão aí meus contatos e vamos então às perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aí pra gente. Então, Vitor, olha, muito bacana essa aula, parabéns. Eu acho que assim, tu Obrigado. explicou, conseguiu abordar tudo que envolve o planejamento no Mônaco, tem vários passos ali. E assim, Sim, eu acho que quando tu vai planejar, tu tem que entender mesmo o que tu tá fazendo, porque senão a chance de se perder no meio do planejamento é muito grande, né? E exatamente. Ele tem muitas funções, né? Então, é bom conhecer cada uma delas para saber exatamente como você vai estar atuando, né? Não ficar um plano, só ficar um plano bom, né? Mas por que que está ficando um plano bom? Como você está executando é bem importante, né?
E assim, é meio que você montar a estratégia para atingir aquele objetivo, né? Eu vou entrar assim, vou fazer assim, eu vou colocar tanto. Realmente é estratégia, né? Até começar Exato. a otimizar o plano em si, tu leva um tempo, acho que a parte que mais tem que ter cuidado e atenção, e é a hora de quebrar Isso. a cabeça é antes de começar a otimizar, né? Porque depois que começar, É, an- preparar o plano para otimizar, eu acho que é bem mais trabalhoso do que de fato otimizar, né? Você colocar ali os parâmetros certos, a forma correta que você quer para ajudar o sistema a otimizar, para mim é o principal ponto, né? Deixar tudo ajeitadinho ali para não ter problemas. Depois é claro que você vai ter que ajustar ali valores, né? Mas o principal é o preparo do plano antes da otimização, com certeza. eu achei interessante uma função que tem no Mônaco que Hum. eu não estou acostumada a Sem ver, conflito de interesse, né? familiarizada. Oi? Sim. Falando sem conflito de interesse, né? Só. Tem conflito de interesse, sim. É, Mas é como se você criasse anéis, cascas, virtualmente para ter um follow-up de dose. Em tanto raio quero que diminua tanto, e tu vai criando isso no planejamento. Eu achei isso bem interessante. É como se tu forçasse mesmo o follow-up, né? na verdade, os outros sistemas têm, né, também, só que lá você coloca um padrão fixo, né? Você Isso. coloca, quero que caia de 100% para 60%, para 40% a cada tantos milímetros. E o que que é a grande vantagem de você criar esses anéis virtuais dessa forma? É que você consegue forçar só um anel, né? Então, às vezes, você tem o primeiro, segundo, terceiro anel que estão cumprindo bem a função e um quarto anel que não. Então, você pode trabalhar só naquele. E diferente de lá, quando você força todos, Força né? Então tudo. tem essa diferença. Então, às vezes forçando tudo você piora o seu plano, né? De forma assim bem agressiva. E ali não, ali você consegue. Não, eu acho que esse anel é o que está impactando mais. Então, você pode ser mais pontual em cada função. Nossa, é Isso muito. é bacana, né? Sim. E outra parte também é quando você vai criar os campos, ali eu vou criar um arco novo. Você faz um jeito diferente para você poder mudar os parâmetros daquele arco, né? Para ele não ficar igual ao arco anterior. Como é que funciona isso? Tem duas formas de você criar novos arcos, né? Você pode criar no sequência parâmetros lá, que seria o máximo de arcos, então eu posso pular dois arcos. Então o arco ele vai e volta, três arcos, vai, volta e vai de novo. Ok, só que ele é um infield, né? Então ele segue as mesmas configurações de mesa, de colimador, de tudo, né? Start, stop do entry, ele só copia, ele só vai e volta. Quando Sim, você quer, por exemplo, fazer dois arcos separados, vamos dizer assim, que você quer mudar posição de colimador para interferência entre lâminas, ou você quer fazer campos não planários, aí você tem que clicar para adicionar, né? São esses dois detalhes. Então, vai depender da máquina que você está trabalhando, né? De qual que é o seu MLC que você tem na máquina, se ele tem muita ou pouca interferência entre as lâminas, se a lesão é grande ou pequena, mas são duas formas, né, de você gerar campos. Um você gera subarcos, vamos dizer assim, né, uhum, com as mesmas configurações setadas no arco, né, e da outra forma você tem essa liberdade geométrica. Não, quero girar mesa, quero girar colimador, quero que o start e o stop no entry seja diferente. muito Por isso bacana. que são duas formas diferentes, né? Legal. Olha, eu acho que é isso que eu tenho de perguntas de observação, mas assim, a tua aula Bacana. foi completa. Eu agradeço. Muito obrigada pelo convite, Vitor. Provavelmente eu te chamarei mais vezes aqui. Pode chamar, estou à disposição. Beleza. Muito obrigada. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê provavelmente em breve. Valeu, Vitor. Obrigado pelo convite mais uma vez e um abraço. Até mais. Abraço. Até.